We're going to build the wall. We have no choice. Há ainda um momento em que Mário Soares, em campanha, terá beijado um anão pensando tratar-se de uma criança. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Para um país mais justo, para um país mais pobre. E estamos a assistir ao triunfo dos idiotas. Mais uma vez, bem-vindos ao novo episódio do Pós-Intelectual. Já vamos no 9º episódio do nosso podcast, onde nós aqui iremos discutir e dissecar qualquer assunto que vocês sugerirem. Por enquanto temos muitas sugestões e, olha, estão sendo bastante interessantes porque a nossa base de fãs está a crescer. E é verdade se eu digo todo o episódio, e isso é verdade, baseado em estatísticas do YouTube e do Spotify, e vocês que ouçam no Castbox. Só que não, né? Não tem nada a fazer. Exatamente. Então... Bom, pessoal, eu sou o Matheus, eu estou aqui com o Miguel Braz, com o Pedro Oliveira e com o Ricardo Ayai. Levante, camarada. Viva! O nosso painel habitual de analistas sagazes aqui da internet. E hoje vamos discutir migrações, crises dos refugiados, pessoas deslocadas nos países, seja por causa de conflitos, seja por causa de questões socioeconômicas, questões climáticas, violência, uma série de fatores. Eu queria começar, principalmente agora que existe uma certa tensão entre a União Europeia e a Turquia, face um acordo já feito em 2016 entre as duas partes. Que agora a Turquia basicamente falou assim, olha, eu não quero mais saber disso, e estão a utilizar esse critério dos refugiados como vantagem política. Isso seria algo, uma alegação verdadeira? A Turquia estaria a utilizar a crise de refugiados ao seu favor para conseguir um maior benefício desse acordo com a União Europeia? Sim, a Turquia, que é um país que está localizado na fronteira faz de ponte entre a Europa e o Médio Oriente, iria ter sempre esse leverage junto dos países da Europa nesta crise de migrantes. Aquilo que a Europa conseguiu em 2016 foi firmar um acordo onde pagava à Turquia para conter o fluxo de refugiados e para prevenir qualquer consequência de caráter económico ou de caráter político, mas mais de caráter político por causa do aparecimento das extremas direitas pela Europa, que tem sido motivada em grande parte pelo aparecimento destes fluxos de refugiados, que antigamente estavam controlados por uma espécie de barreira económica que a Primavera Árabe destruiu no norte da África, e que continham esses fluxos de migrantes até esses países, que eram países mais ou menos estáveis na altura, onde esses fluxos conseguiam se estabelecer e ter uma espécie de vida menos indigna do que aquela que tinham nos países de onde saíram. E, entretanto, a Turquia, estando fazendo essa ponte entre a Europa e a Ásia, tem sempre a mão na torneira de abrir ou fechar. E é claro que mais tarde ou mais cedo, é claro, não, era provável que mais tarde ou mais cedo a Turquia fosse ou ameaçar que abriria a torneira e pedir mais dinheiro, ou pura e simplesmente romper o acordo. E de facto isso... Diga, continua. Sim, e essa é uma das razões pelas quais eu sou completamente contra a Turquia na União Europeia, porque é um país que tem demasiado poder geopolítico entre duas regiões importantes do globo, que é a Europa por questões económicas e o Médio Oriente por questões de estabilidade da região. E é um país com demasiado poder para fazer parte da União Europeia, já para não falar nas diferenças culturais que têm com os restantes europeus. Essa, especialmente, a questão do poder e do estacionamento geopolítico que o país tem. É um país que beneficia muito mais fazendo a ponte entre duas regiões,
sempre fez, ao longo da história, a Turquia, aquela península do Anatólia, sempre foi, os países que lá estiveram sempre foram países ponte, e é um país que beneficia muito mais, ou que beneficia bastante já dessa posição, e a Europa não teria tanto a ganhar tendo a Turquia por dentro. Sim, e foi durante esse período de 2016, né? Foi em 2016 que arranjaram esse acordo da União Europeia, que o fluxo de migração através ali, pronto, parte da Grécia, Macedônia, ali as Balcãs, começou a diminuir bastante e começou aquela parte do Mediterrâneo, né? As pessoas, os migrantes começaram principalmente a sair, talvez ali da Líbia, né? Do norte da Líbia e ir por uma rota um pouco mais mortífera, né? Muito mais do Não que só, a não parte só da da Balcã. Líbia, vem dos países da África subsaariana também, países como a Eritreia ou a Somália, que atravessam a África em direção a norte e depois chegam ao Mediterrâneo e tentam fazer a passagem para a Europa. Isso antes não acontecia tanto porque esses países tinham possibilidades de conter esses fluxos, porque não eram países tão instáveis e havia relativa estabilidade em termos de segurança para que essas pessoas pudessem se sentir bem naqueles países e possibilidades de emprego e de fazer uma vida naqueles países. Já para não falar também na contenção que havia, que esses países faziam para que essas pessoas não viessem para a Europa, os acordos que havia com Gaddafi, com Mugabe, disparate, com o presidente do Egito na altura, o O Mubarak, Mubarak. Hosni Mubarak, com o governo de Marrocos, a Argélia. A Europa já tinha esses acordos com esses países que ajudavam a fixar essas populações aí. E agora não há nada disso. Simplesmente é deixar passar. Mas vocês acreditam que realmente, porque se nós vermos um período antes de 2016, antes do acordo, alguns países do leste europeu até teve um aumento naquele sentimento anti-imigração, anti-establishment, anti-União Europeia, essas coisas de integração, e depois de 2016, esse mesmo sentimento começou a passar, por exemplo, para países como a Itália, né, que teve, a Liga, né, o partido do Matteo Salvini na Itália, começou a ganhar certo poder com esse sentimento anti-imigração, porque a Itália, pela sua localização geográfica, foi uma das mais, continua a ser, né, um dos países que mais recebem imigrantes. Tem Espanha também, a costa espanhola também agora tem recebido bastante, Grécia, Malta. Então, a crise migratória na Europa durante esse período teve, de facto, uma repercussão política na Europa. Digo, pode ser mesmo indiretamente, mas podemos ver que realmente houve alguns partidos políticos a tomar vantagem disso, não? Era isso que eu estava a dizer há bocado. Existe da parte dos povos um sentimento de medo em relação a estes movimentos migratórios que é explorado ao máximo por esse tipo de partidos. Daí os próprios países se estarem a conter relativamente ao abrigo de refugiados, precisamente porque têm medo de ver esses movimentos crescer. E depois não podemos isentar de responsabilidades a gestão norte-americana do Médio Oriente completamente desastrosa nos últimos 20, 30 anos, que pegaram numa região que era instável e tornaram-na ainda mais instável. E quem paga o preço são as populações que vivem nessas regiões e nós, que eventualmente vamos a obrigação humana vá de os ajudar. Sim, vemos. Andaram a chatear os nossos vizinhos e nós estamos a tomar conta deles. De facto, vemos então que a violência, a guerra tem uma grande parte e instabilidade política também na questão que forçam a migração, mas também há outros aspectos mais do ponto de vista socioeconômico, sobre a política, mas isso vamos mais para o lado. Eu queria ir agora para a questão das mudanças climáticas.
talvez hoje mais do que nunca é um assunto que é bastante importante para ser discutido e não ser ignorado, o que muitas vezes face o impacto das alterações climáticas nas migrações. Querem falar sobre isso? Vocês analisarem o que a ONU anda a dizer nos seus reportes, tem ver que eles dizem que até 2050 houver entre 250 milhões e 1 bilhão de refugiados climáticos. Portanto, isto é uma situação que nunca na história humana tivemos. Reparem o alarido que se Na história humana mais recente, né? Tivemos idades do gelo e essas coisas assim. mas nunca com esses valores, até porque não havia população humana suficiente para estes valores. Centenas de milhões de pessoas a deslocarem-se de um sítio para o outro. E, portanto, reparem o tumulto que estamos a ter no sul da Europa pelas de umas dezenas de milhares de refugiados. Imaginem o tumulto que vai criar, tipo, milhões e milhões de refugiados a deslocarem-se de um sítio para o outro. Uma coisa que nem sequer conseguimos imaginar, nem tão pouco estamos preparados. Não há nada que possamos fazer além de começar a recuperar o clima de volta. Realmente diz. Não, e de facto isso é mesmo a questão das secas e pragas, como estamos a ver em África, América Central, e algumas ilhas do Pacífico que estão em risco de desaparecer completamente, né? Países. Sim, não é? Repara, só na zona do Sudeste Asiático, aquela costa que vai desde o Sudeste Asiático até o Bangladesh, tem cerca de 100 milhões de pessoas a viver em zonas que vão ficar inundadas até 2050. De uma pequena região no globo. E, portanto, agora podes fazer isto à escala global, em todos os continentes. Eu agora não tenho a percentagem das pessoas que vivem em zonas litorais, e nem todas as zonas litorais vão ficar inundadas. É uma percentagem assustadora o número de pessoas que existe atualmente a viver em zonas que não vão existir daqui a uns anos. E, portanto, vai criar uma mudança estrutural em muitos países e vai criar problemas de todo o tipo, problemas de choques sociais entre pessoas, problemas financeiros, problemas de infraestrutura, problemas ambientais, problemas a ver com saúde, epidemias. É aqui um mar de possibilidades negativas que não estamos de todo preparados. Talvez mais que todos os efeitos, as mudanças climáticas, talvez nesse período aqui dos próximos 20 ou 30 anos, serão o principal fator por trás dessas migrações de massa, não? Atrás do aquecimento global vem uma série de problemas, não só de migrações, mas já que estamos a falar só de migrações, vamos só focar nisso. E depois não são só as alterações climáticas que vão provocar as migrações. Ser fatores secundários a ver com as alterações climáticas que também vão provocar migrações, como por exemplo as guerras por falta de recursos, como a água, vão criar milhões e milhões de migrantes. E não só guerras, doenças, por exemplo, começa-se a falar muito das temperaturas. Aliás, os trópicos, dizem que os trópicos estão a subir, não é? Mais para norte, e com isso sobem também os mosquitos. Portanto, estamos a falar de doenças como malária ou febre amarela que foram extintas do hemisfério norte há muito tempo,
vão regressar. E, portanto, isto tudo são fatores de possíveis migrações também. E tirando o ponto de vista também socioeconômico, né? E principalmente também a questão da agricultura, né? Se você tem a época, por exemplo, das chuvas, é muito intenso, um clima não dá para produzir quase nada. E muitos desses países em desenvolvimento, de fato, até dependem da agricultura, né? De grande parte da população. Então, se não tem meios de subsistência, esse vai ser um dos fatores que levam as pessoas a migrar, não? Existem muitos teóricos do sapato, como eles costumam chamar, que dizem que, por exemplo, na zona mediterrânea produz vinho e azeite de grande qualidade devido à vegetação que existe atualmente, porque temos um clima mediterrâneo. Dizem que esse clima vai migrar, mas como a Inglaterra ou a Rússia. O que eles estão-se a esquecer é que os solos que existem atualmente na zona mediterrânea criados ao longo de muitos milhões de anos. Não é só a temperatura aumentar um pouco na zona de Inglaterra que do nada vai ter terrenos férteis para se criar vinhas ou oliveiras de grande qualidade. Não, isso é um processo que demora muitos milhões de anos. Tem a ver com os próprios minerais e outro tipo de coisas que não acontecem de um dia para o outro. Portanto, vai haver dificuldades a nível da agricultura em todo o lado, quer aumente a temperatura ou não. E não é por o clima começar a subir para cima, para norte. Aliás, não é pela a temperatura começar a aumentar a norte, nada, esses países vão ser grandes produtores agrícolas, porque eles continuam a ter terrenos extremamente inférteis. Sim, e também se cruzarmos o Oceano Atlântico e irmos, por exemplo, para a América Central, vemos também as secas a induzirem as pessoas a migrar norte, né, rumo a norte, para os Estados Unidos, para além da violência nesse país, principalmente Honduras, Guatemala, El Salvador, esses países do Triângulo Norte, que em anos recentes teve essa como se diz, aquelas caravanas de imigrantes, né, que saíam às suas centenas ou milhares de pessoas a cruzar o México e chegar ali numa zona na fronteira dos Estados Unidos, né? E como a Europa viu, os Estados Unidos também viu talvez o desenvolvimento de uma pequena, digo pequena, assim, questões de proporção comparado com outros países que têm pessoas, né, deslocadas internamente por causa do conflito, que são muitos milhares, muito maior proporção do que isso. Mas trouxe essa questão da crise humanitária às portas dos Estados Unidos, né? Que como trouxe para a Europa também. Sim, é uma questão diferente daquela que temos na Europa, mas é uma questão parecida, que é um grupo de países de uma região que encontra dificuldades em criar condições para os próprios povos de se sentirem seguros nas suas próprias cidades e de se fixarem economicamente nos seus países, que obriga a que haja este fluxo de migração para norte. Acontece na América Central muito por culpa da insegurança do narcoterrorismo e do narcotráfico, em países como as Honduras, El Salvador, Nicarágua, e também com as dificuldades económicas que esses países passam. Isso depois é também um pouco entra dentro daquilo que se costuma chamar de política de vizinhança, que é algo que os Estados Unidos nunca consideraram muito importante. Ter uma política de vizinhança, como por exemplo a União Europeia tem, de modo a que em torno do próprio país haja uma espécie de cordão de prosperidade relativa e segurança relativa que ajude ou que motive essas pessoas a ficarem ou a fixarem-se nos países onde vivem, onde nasceram, onde cresceram.
a União Europeia tem essa política, embora ultimamente tenha sido um fantoche, porque para nada tem servido. A Primavera Árabe destruiu a prosperidade relativa que existia no norte da África, que já era pouca, hoje já não é nenhuma, e no Médio Oriente não temos poder nenhum de decisão e de intervenção para resolver os problemas do Médio Oriente. É tudo através da política externa norte-americana. E no fundo, sim, essa migração da América Central para os Estados Unidos é muito isso. E se formos mais a sul, vemos que instabilidade política também é um dos fatores, é um facto, né, que também pode ter um alto impacto na região, né? Vemos a questão da Venezuela, por exemplo, né, com a crise política da Venezuela nos últimos anos, houve um êxodo, né, massivo de pessoas a cruzar a fronteira com a Colômbia e com o Brasil, né, e gerando até uma certa crise de saúde, crises até de fator humanitário em zonas fronteiriças, né? Sim, o caso da Venezuela é o caso que era um problema económico e passou também a ser um problema de segurança, que começou com a crise económica na Venezuela e que, por via do descontrole dessa mesma crise económica, começou a tornar-se um problema também de segurança, onde só se está seguro económica e pessoalmente se estivermos debaixo da alçada do Estado, se estivermos conhecido no Exército, e tornou-se selvático a esse ponto. Motivou então essa fuga dos venezuelanos para a Colômbia e para o Brasil também. Para a Colômbia, creio que já muitas caravanas estão a começar a voltar para trás. Que creio que houve ali qualquer situação na Colômbia que, não sei se de caráter político, fez com que. Eu acho que também se prende com algum tipo de crise que a Colômbia está a viver neste momento. Que deixa de haver possibilidades para essas pessoas fixarem na Colômbia. E sim, eu acho que a Colômbia também agora que realmente é um dos países que mais receberam refugiados ou migrantes, né? Essa questão da definição do refugiado, migrantes, isso também varia bastante, né? Isso também depois isso já é outro assunto. Só que o pessoal da Venezuela e o pessoal já não estava conseguindo, já estava, a maioria das pessoas que estavam lá, se vermos em publicações das Nações Unidas e uma série de outras entidades dizem que a questão dos migrantes da Venezuela é bastante pobre. E isso ainda cresceu agora por causa do coronavírus, principalmente agora porque muita gente já perdeu emprego, até os próprios colombianos e tudo, e não havia mais recursos para os venezuelanos, então eles estão à procura de voltar para o país, ou seja, dos dois males o melhor, como se diz, não sei a expressão certa. O mal maior e o mal menor. O mal maior ou o mal menor, exatamente. Mas se a gente for abordar aqui a crise da Venezuela, esse êxodo todo e essa crise econômica a crescer, também podemos ver a questão das sanções americanas, né? Que também isso também, apesar de ser contra entidades do Estado, contra pessoas específicas do governo venezuelano, isso claramente afeta as pessoas em si, né? As pessoas, a população, como é o caso, por exemplo, de Cuba, do embargo em Cuba, né? Claro, mas isso é uma motivação apenas política. Os Estados Unidos têm uma agenda clara para aquilo que querem para o mundo que está à volta deles. Cuba é exemplo disso, é o mais clássico exemplo de todos, e a Venezuela também. Os Estados Unidos não concordam nem querem que aquele regime exista, portanto, vão fazer tudo aquilo que estiver dentro do seu alcance para tentar mudar essa situação e esse status quo para um status quo que seja o mais conveniente para os americanos. É uma questão de política externa, é uma espécie de doutrina Monroe que não morreu nem morre.
Ao contrário daquilo que o Joe Biden dizia quando era vice-presidente ainda. Quando fez uma visita à América do Sul, dizia que a doutrina Monroe tinha sido... que não existia. Que não é bem assim, claramente. A doutrina Monroe continua, não só continua a existir na América toda, como existe no mundo inteiro. Os Estados Unidos têm aquilo que é um projeto mundial, nada de Illuminati, nem de conspirações. Nos Estados Unidos têm um projeto daquilo que querem para o mundo à volta deles e para o mundo em geral. E onde tiverem poder para alterar o xadrez à sua maneira, eles vão fazê-lo. E isso é um exemplo clássico disso. Então, e aqui mesmo na Europa temos esse jogo político-militar, mais ou menos, ou seja, como se dizer, desde do início do conflito na Ucrânia de Leste, né, tipo ali na zona de Donetsk e Luhansk, que desde 2014 já teve mais de 1.500.000 pessoas, né, como se diz, deslocadas, mas não entre a questão de migrantes, né, é questão dentro do próprio país. Então, essa questão do conflito nem sempre faz com que as pessoas mudam de país, mas movam-se entre o próprio país, né? Onde eles estão. Você pode ver isso na Colômbia, pode ver isso em alguns países da África. Em todos os países do mundo. Em Portugal, nos anos 50 e 60, isso aconteceu. Quando foi implementado, ou quando chegou o dinheiro do Plano Marshall, Portugal não participou na guerra, mas recebeu algumas tranches do Plano Marshall. O Estado Novo decidiu industrializar o centro e o norte de Portugal e o Alentejo e o Algarve ficaram lá tal e qual como estavam, condenados ali às enxadas e às picaretas. O que fez com que os alentejanos e os algarvios fossem forçados a migrar para outras zonas do país, nomeadamente o Barreiro e a Amadora, que eram zonas industrializadas, foram zonas que receberam muita industrialização nessa altura. Portanto, como podes ver, isso pode acontecer mesmo dentro de portas num país tão pequeno. Sim, quando a gente vê uma crise, quando vemos uma crise econômica, no caso, não é política, mas econômica, vemos também um aumento na questão da migração. Vocês acham que depois, com esse período agora do pós-coronavírus, haverá um certo aumento de imigração? Talvez focamos em Portugal. Talvez, não digo só Portugal, mas talvez alguns países mais periféricos da Europa. Haverá... Eu sou da opinião que o Covid vai apenas aumentar as bases da globalização. Ou seja, vai aumentar os movimentos do que quer que seja, incluindo pessoas, e portanto o que o Covid vai fazer é criar problemas económicos nos países, desemprego, e essas pessoas, muitas delas vão procurar emprego noutros mercados e portanto vão se deslocar. Portanto sim, acho que o Covid vai acelerar esse processo. Ias falar alguma coisa, Jair? Não, ia dizer exatamente isso que o Miguel disse. Aquilo que vai acontecer é uma intensificação do movimento após a pandemia e durante a crise pandémica, onde os empregos que se perderam e os empregos que vão ser criados a seguir vão gerar movimentações, porque há empresas que vão falir agora e que nunca mais vão abrir, e outras empresas que vão abrir noutras zonas vão tomar o lugar dessas mesmas que estavam numa outra zona, que pode ser até um país diferente e que vai obrigar a que haja movimentações dentro dos países e mesmo fora internacionalmente. Não esquecer que os pacotes de ajuda são diferentes nos países. Por exemplo, Portugal é dos países que recebe menos dinheiro nestas injeções de capital na economia, de liquidez, aliás, na economia. Isso também tem influência, vai criar mais empregos noutros sítios. Os países que receberem menos liquidez nas suas economias vão sair prejudicados, entre aspas, no jogo das migrações. Vão perder população para outros sítios, terão mais liquidez e, consequentemente, vão ter mais negócios a continuarem, não novos a abrir. Que era o que acontecia já antes. Portugal antes estava constantemente a perder população, crise após crise. Depois da crise financeira foi o que aconteceu. Sim. 2008 e 2011.
E não é só de agora, desde sempre. Portugal é, se for preciso, o país do mundo com o maior rácio de imigrantes. Temos cerca de 19% da população dos cidadãos portugueses a viver fora de Portugal. 19% é uma porcentagem imensamente grande para um país tão pequeno. Ou seja, de todos os cidadãos portugueses com passaporte português, cartão de cidadão português, 19% vive fora. E acho que. Eu não tenho aqui as estatísticas de quantos portugueses têm saído do país, etc. Mas isso é. Pronto, foi como o Brasil disse, né? Isso começou esse êxodo todo a intensificar a partir de 2008, né? Da crise. Não só, nós tivemos outras crises de migração, normalmente especialmente durante o Estado Novo, anos 30, anos 50, tempos do racionamento, houve muita migração dos Açores para os Estados Unidos, da Madeira para a Venezuela, dos Açores para o Canadá, do norte de Portugal para a França, para a Suíça, do sul de Portugal para a França, para a Suíça, para a Alemanha. É um processo contínuo, não é de agora. E já sempre foi conhecido como uma nação de navegadores, né? De diáspora. Já para não falar nos que temos também na África do Sul, que é a maior comunidade portuguesa fora de Portugal, creio que seja ainda na África do Sul. Mas isso já tem a ver com a migração que houve de Angola para a África do Sul depois da descolonização. Também são portugueses, vá. Maior exemplar, o grande João Berardo. Bom, o tema está muito bom, mas infelizmente estamos já a chegar no final do nosso tempo. Não que a gente tenha isso aqui marcado para acabar em 50 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. É que também eu acho que a gente tem mais o que fazer também, né? E é só mesmo para não sermos estafadores. Pois, eu acho que para quem já aguentou 40 minutos de podcast, eu acho que é grande herói. Vou te dizer, e você realmente que ouve o podcast, os 40 minutos, nós só agradecemos. A gente, exatamente, porque a gente já tentou até fazer tipo 10 minutos e deixar tipo meia hora no meio vazio, sem ninguém perceber, e só meter o final das recomendações para ver se funciona. Mas há realmente pessoal, 2 ou 3 que ouvem até o final, mas isso também é. Isso tirando um de nós, né? Bom, vamos para as recomendações, pessoal. Eu vou começar aqui com o Brás, então, dessa vez. Eu só vou sugerir um livro que já li há algum tempo. Uma coisa antiga, mas nunca disse aqui, que é A Viagem do Beagle. É um livro do Charles Darwin. A viagem que ele fez antes de escrever a teoria das espécies. Ele fez uma viagem à volta do mundo para descrever as espécies, e foi o início da sua teoria, Darwin, né? A teoria da evolução. E basicamente fala da experiência dele, por exemplo, nas algumas ilhas do Atlântico, com espécies únicas, e como isso ajudou a formular a teoria. É isso. Pronto, temos um livro mais clássico dessa vez. Não dizendo que os outros não recomendam livros clássicos e de boa leitura, não foi isso que eu quis dizer. Eu só queria criticar o nosso painel de especialistas. Pedro, essa semana. Pronto, esta semana vamos para o Uruguai com um livro de um escritor que é conhecido, mais conhecido pela obra que escreveu, chamada As Veias Abertas da América Latina. Creio que o Mateus até já leu. Já li, sim, senhor. E é um clássico, acho eu, dentro dos leitores da América do Sul. Vou recomendar um livro dele, um livro pequeno, chamado O Livro dos Abraços, que é constituído por vinhetas, anedotas, textos curtos acerca de vários temas: política, arte, literatura, vida, não no sentido rasteiro do coaching. Mas achei que era um livro interessante para recomendar, curto, lê-se rápido, e é um escritor bastante bom com crivo. E dessa vez não vai se recomendar um quadro ou uma estátua? Tem um quadro para recomendar. Acho que é um quadro que é um pouco desconhecido. Não sei se
se as pessoas conhecem, mas é um quadro que foi pintado na altura do Renascimento, chamado Gioconda. Não sei se as pessoas conhecem, eu acredito que não, mas fica a sugestão. Acho que está Não, no... nunca ouvi falar. Não, pois, Vou ver a seguir. ouvi dizer que o quadro está perdido para a França, não sei se é verdade ou não, mas descubram. Depois informem-nos se alguém Descobrem, exatamente. Mas é erótico, o quadro. conhece. Dizem que foi pintado pelo Leonardo DiCaprio, agora se é verdade ou não, Leonardo DiCaprio? exatamente. Sério? O DiCaprio? Sim, o da ilha. O da ilha. Exatamente, o da ilha. Dizem que ele morreu num desastre de um navio também. Portanto, um artista trágico. Bom, descubram lá, mas descubram realmente e vejam que não é fake news, que a gente não gosta disso. Ai, o que temos essa semana? Temos uma série da RTP chamada Idiotas, ponto. Idiotas, vírgula, ponto. Que é uma série ficcional de comédia de humor cínico e humor irónico, com atores portugueses. Já é uma série para aí com 2 anos, acho eu. Mas é excelente, não sou parte de ver aquilo. E era só. Pronto, para esta semana, eu por acaso, é um livro que é até ligado ao assunto que falamos hoje, chama-se Merchants of Man, How Kidnapping, Ransom and Trafficking Funds Terrorism and the Islamic State. É basicamente um livro onde explora o financiamento de grupos terroristas e grupos criminosos através de vários tipos de crimes, incluindo o tráfico de imigrantes, né? Principalmente na zona do Sahel ali e partes em África. Eu gostei muito do livro, acho bastante interessante. Bom, então ficamos por aqui. Mais uma semana. E para a semana temos o episódio 10. Já viram? 10 episódios. Sim. 10 episódios. Isso é um feito. Dizem que é o fim por aí. Hã? Dizem para aí que é o fim. O quê? O 10º episódio? Sim, aí depois o pessoal vai tudo de férias para as Bahamas com o dinheiro que ganhou do monetizing do podcast. Isto é para acabar enquanto estamos em altas. Exatamente. Bom, pessoal. Porta grande. Exatamente. Oh, e é verdade, não esqueçam de comentar no Instagram, onde colocamos as nossas recomendações. Se você não se lembra agora, pode ir no Instagram, que colocamos lá sempre com uma pequena análise da obra, do quadro, da estátua, ou do website que a gente recomendou da semana, né? Daqui a pouco a gente vai começar a recomendar mapas, não sei. Exatamente, e digo já que temos muitos estrangeiros a gostar dos nossos posts, portanto é uma prova de qualidade. E nem sequer falam português, assumo eu. E são posts escritos em português, de coisas portuguesas, e é pessoal que estrangeiro é que gosta. E não são bots, acredito eu, são pessoas verdadeiras. Quando há qualidade, nem a língua se interpõe. Portanto. Aí tá. O pessoal a promover aqui literatura portuguesa, música portuguesa, séries portuguesas, é isso aí. Bom, então ficamos por aqui, então até a próxima. Para nós, entre os criminosos e as vítimas, não temos dúvidas. Nós estamos do lado dos criminosos. Deixe lá os espíritos que se automasturbam. Há aqui uns bastardos na comunicação social do continente. Eu digo bastardos para não ter que lhes chamar filhos de... Isto é uma paródia de república.